Bom, gente, hoje então o tema da aula é carboidratos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ele tá na madeira, no glicogênio, tem uma estruturazinha aqui do glicogênio, mas isso tudo a gente vai trabalhar durante a aula de hoje, certo? Então, carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra. Para vocês terem uma ideia, cada ano a fotossíntese converte mais de 100 bilhões de toneladas de CO2 e água em celulose e outros produtos vegetais. Então, realmente são aí as biomoléculas energéticas aí que garantem o reciclo de carbono na biosfera. Outras funções, né, não menos importantes, né, mas vamos ver aí outras funções dos carboidratos são a fonte energética, né, o primeiro composto orgânico a ser oxidado pelos organismos vivos para produzir energia é a glicose. Ou seja, os carboidratos em geral são compostos que vão fornecer energia imediata para o metabolismo, né? Também reserva energética. Parte dos carboidratos que não são consumidos são armazenados nos organismos vivos, na forma de glicogênio, no caso dos animais, ou armazenados na forma de amido, no caso das plantas. Em um exemplo, olha, quando os níveis de glicose estão baixos no sangue, no nosso sangue, nosso corpo promove aí a quebra das moléculas do glicogênio, que a gente vai estudar hoje, que é um polímero formado pela união de várias moléculas de glicose. Então, os níveis de glicose, quando estão baixos, o corpo vai lá e quebra, né, a molécula do glicogênio em glicose para gerar energia, certo? Então, se tratando aí da função de reserva energética. Função estrutural. Os carboidratos fazem parte também de estruturas de sustentação muito importantes da natureza, como, por exemplo, a celulose, que contribui aí para a conformação da parede celular vegetal, e no caso a pectina, que vai oferecer também uma rigidez, né, ali na casca das frutas. Exemplo de integrar outras biomoléculas. Então, os açúcares também estão presentes na estrutura de outras biomoléculas, né? Ele dá o exemplo aí, né, na estrutura dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, pegando, né, biomoléculas super importantes. E, por fim, na interação célula-célula. Então, unidades glicídicas, né, que são carboidratos, nas superfícies das células são participantes muito importantes nos processos de reconhecimento de célula a célula. E aí aqui tem um exemplozinho. Né? Por exemplo, a fertilização começa justamente com a ligação de um espermatozoide a um sacarídeo, né? Um carboidrato, específico na superfície do óvulo, certo? Então, vamos aí definir carboidrato. Carboidratos são compostos formados por, cadê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou dar exemplo, acho que no próximo slide já. Muitos, né, a maioria dos carboidratos tem essa fórmula empírica. Alguns também contém nitrogênio, fósforo e enxofre, certo? São, né, por definição, então, carboidratos são polihidroxoaldeídos ou polidroxicetonas cíclicos. Então, são polidroxialdeídos ou polidroxicetonas cíclicos. Ou então, substâncias que vão gerar esses compostos quando forem hidrolisadas, né? Por definição. Então, aqui é a definição de carboidratos. E vão se acostumando que vocês vão encontrar nos livros e apostilas, né? Outras denominações para carboidratos. Então, hidratos de carbono, glicídios, açúcares, sacarídeos, tá bom? São outras denominações que a gente usa também para carboidratos. A gente vai entender elas aí hoje. Partindo para a classificação, os carboidratos vão poder ser classificados em monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, né? A gente já consegue ver aqui que todos têm em comum, né, a palavra sacarídeos, só que aqui a gente tem mono, oligo e poli. No caso dos monossacarídeos, são constituídos por uma única unidade, né? Mono, uma única unidade de polidroxicetona ou polidroxialdeído. No caso dos oligosacarídeos, eles já consistem em cadeias curtas, né? Não são grandes como os polissacarídeos, eles estão entre os mono e os poli, né? Então são
cadeias curtas de unidades de monossacarídeos. Então, são monossacarídeos, né, ligados entre si, mas ainda são polímeros mais curtinhos. E polissacarídeos são polímeros de açúcar aí contendo mais de 20 unidades de monossacarídeos. Inclusive, alguns têm centenas até milhares de unidades, tá bom? A gente vai falar de cada um deles. Começando aí pelos monossacarídeos, como a gente já falou, são os açúcares simples. Então, bem chamados de açúcares simples. São os açúcares fundamentais, né? Não necessita de qualquer alteração para serem absorvidos, né? Então eles são fundamentais, ou seja, não podem ser convertidos em outro açúcar pela doença, né? É o açúcar simples, né? A unidadezinha básica, até tem alguns exemplos aqui de uma pentose e uma hexose. A pentose a gente já vai falar da nomenclatura, mas por que terminam com ose, a gente vai falar disso, né? No caso aqui, pentose seriam 5 carbonos, hexose 6 carbonos. E vale ressaltar, né, logo, que a glicose, que é esse líquido de hexose que está aqui, é o monossacarídeo mais abundante na natureza. Tá bom, gente? Quando a gente vai falar de fermentação, vocês vão ver ali a importância do tamanho da glicose. Então, vamos começar aí, né, a definir monossacarídeos. São as unidades básicas dos carboidratos, ok? E são constituídos aí, né, claro, por um grupamento cetona ou aldeído, que a gente vai ver no próximo slide. E hidroxilas ligadas à estrutura principal da cadeia. São constituídos por uma única unidade de açúcar. Vamos fazer uma mouse aqui, gente. São constituídos por uma única unidade de açúcar ou uma única unidade de polidroxicetona ou polidroxaldeído. O que mais? São sólidos cristalinos e incolores, né? São plenamente solúveis em água, mas insolúveis em solventes apolares. Faltou um aqui. A maioria tem sabor adocicado, possui 3 a 8 carbonos e possui esta formazinha empírica. A gente pode classificar os monossacarídeos em... Gente, eu fico com dificuldade de achar meu nome. Classificar de acordo com o grupo funcional ou de acordo com os átomos de carbono. Então, a primeira classificação seria de acordo com o grupo funcional, e depois vocês vão ver que a gente pode até ter uma nomenclatura combinada, né? A gente combina esses dois tipos de classificação e dá essa nomenclatura aqui. Mas vamos lá, vamos por parte. Então, primeiro, classificação de acordo com o grupo funcional. Quem são esses grupos funcionais? Né? O grupo aldeído e o grupo cetona. Então, se o açúcar contém o grupo aldeído, ele é classificado como aldose. Se ele contém um grupo cetona, ele é classificado como cetose. E aqui, tá faltando um L aqui também. Aqui a gente tem o grupo aldeído, a gente tem um C dupla O, só que aqui nesse carbono a gente tem um outro carbono e um hidrogênio. E no caso do grupo cetona, né, ligado ao C dupla O, a gente tem 2 carbonos. Então vamos lá, olha aqui o exemplo que eu coloquei. Aqui a gente tem uma aldose, né? Nesse primeiro caso a gente tem uma aldose, então a gente tem ligado ao C dupla O aqui em destaque, a gente tem um hidrogênio e um carbono, tá? Então a gente identifica que é o grupo aldeído. E aqui na cetose, a gente vai lá identificar o C dupla O, já está em destaque aqui de rosinha, e está ligado ao carbono do C dupla O, um carbono e outro carbono. Então esse grupo é cetona. Então ele é uma cetose. Então vejam que aqui ele é um gliceraldeído e aqui é um dihidroxicetona, certo? Mas tem uma outra forma também de classificar, que seria de acordo com os átomos de carbono na molécula, número de átomos de carbono na molécula. Então, a gente vai chamar de triose, quando tiver 3 carbonos, tetroses, quando tiver 4 carbonos, pentoses, hexoses, heptoses, certo? Então, aqui, a gente teria uma aldotriose e uma cetotriose. E vejam que eu já estou colocando o aldo aqui na frente e o ceto. Então, eu estou misturando, né? Seria uma nomenclatura combinada. Então, aqui é um exemplo de uma aldotriose. Então, ela tem um grupo aldeído e tem 3 carbonos. E aqui eu tenho uma cetotriose. Então, quer dizer que ele tem um grupo cetona e tem 3 carbonos. Ok?
Dentre os principais monossacarídeos, a gente pode destacar aí a glicose, a frutose e a galactose. A frutose, eu já falei, né? É o carboidrato aí mais importante. É a forma de açúcar que circula no nosso sangue, né? E se oxida para fornecer energia, como já até falamos lá nos exemplos iniciais das funções. No metabolismo humano, todo tipo de açúcar que se transforma em glicose, ele é encontrado aonde, gente? No milho, na uva, em outras frutas e vegetais. A frutose, também chamada de levulose, é o açúcar das frutas, e a galactose vai fazer parte da lactose, só que a lactose é um disacarídeo, a gente vai ver já já. Mas a galactose é um monossacarídeo presente no disacarídeo lactose, tá? Que seria aí o açúcar do leite. Então, aqui eu coloquei o exemplozinho da glicose, o exemplozinho da frutose, né, nessa cadeia aberta, que a gente vai ver que a gente tem várias formas de representar. Uma seria essa, né, cadeia aberta. E um detalhe, vocês estão vendo que os nomes, né, glicose, frutose, galactose, que são monossacarídeos, e que eu já até dei um spoilerzinho, né, já falei aqui de um disacarídeo, que também termina com ose. Então, ó, todos os monossacarídeos e disacarídeos comuns têm nomes que terminam com o sufixo -ose, ok? Vamos lá. Vamos falar da parte de isomeria, né? O fenômeno da isomeria que acontece nos monossacarídeos. Aí eu vou me adiantar um pouquinho, ó. Por que que é importante, né, a gente estudar? Esse estereoisomerismo é biologicamente muito importante, porque as enzimas que agem sobre os açúcares são absolutamente estereoespecíficas. Então, não sei se é na próxima ou daqui a umas 2 aulas, não sei qual direito, mas daqui a pouquinho a gente vai estar estudando aí enzimas. E a gente vai estudar sobre essa especificidade das enzimas, né? Inclusive, vamos estudar, né, a constante de KM, constante de ligação. Então, já presta atenção. Por que a gente vai ter que falar dessa parte, né, desse estereoisomerismo aqui? Porque vai ser muito importante, porque a gente vai ver que as enzimas que vão agir sobre os açúcares são absolutamente estereoespecíficas, normalmente preferindo um estereoisômero ao outro por 3 ou mais ordens de magnitude, como demonstrado por esses valores que a gente vai estudar aí de KM, da constante de ligação. Aí ele até fala aqui, né, é tão difícil encaixar o estereoisômero errado dentro de sítio de ligação, a gente também vai falar muito nas próximas aulas de sítio de ligação da enzima. Então, é tão difícil encaixar o estereoisômero errado, né, forçar, né, no encaixe do estereoisômero errado dentro do sítio de ligação de uma enzima, quanto seria difícil aí, dar esse exemplozinho, de colocar a sua luva esquerda na mão direita, né, não encaixa. Por isso, é um dos motivos aí, né, das enzimas serem tão específicas, né, de terem essa fama, né, serem famosas aí pela sua alta especificidade. Então, vamos voltar aqui para a gente falar de isomeria. Então, vamos lembrar. Muitos átomos de carbono, aos quais os grupos hidroxilo, né, dos carboidratos, estão ligados, são centros quirais, o que vai originar os muitos estereoisômeros de açúcares que a gente encontra na natureza. Então, vamos lembrar aí, isômeros são compostos químicos com a mesma fórmula molecular. Nos monossacarídeos, a gente observa a presença de estereoisômeros. O que são? Estão compostos com a mesma fórmula química, molecular e estrutural. Entretanto, alguns de seus átomos permitem rearranjos diferentes nas suas ligações químicas. Ocorre toda vez que na molécula existe um carbono quiral. Aqui a gente falou que muitos dos átomos de carbono, aos quais os grupos hidroxilos carboidratos estão ligados, são centros quirais, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Toda vez que na molécula existir esse carbono quiral, que é um carbono que vai possuir seus 4 radicais diferentes, possibilitando aí que os radicais ligados a ele se liguem de formas diferentes, tá? No caso dos monossacarídeos, ocorre um tipo particular de estereoisômeros, que são os enantiômeros. Os isômeros são como a imagem do outro do espelho, né? E toda a molécula vai ser idêntica. Eu vou colocar um exemplo no próximo slide, variando apenas os radicais em torno do carbono quiral. Então, vamos observar aqui. Então, aqui a gente tem um carbono quiral. Vejam que, observei que a única diferença, né, do D-gliceraldeído para o L-gliceraldeído é a posição da hidroxila, né, que aqui ela está no lado direito
e aquela está no lado esquerdo. Mas toda a molécula é idêntica, né? A estrutura da molécula é idêntica. A diferença vai ser essa posição aqui da hidroxila do segundo carbono, né? Que vai estar em lados diferentes. Então, aqui, ó, a letra D, né, identifica a localização da hidroxila no penúltimo carbono quando ela está no lado direito, e a gente vai usar o L para quando a hidroxila está no lado esquerdo, certo? E vejam, se a gente colocar, né, um espelho aqui, imagina que isso aqui seja um espelho, né? Se colocar qualquer um dos dois isômeros em frente ao espelho, será observada a estrutura do outro, tá? Então, eles têm esse espelhamento. E aí, como eu falei, esse estereoisomerismo vai ser muito importante para quando a gente for falar de enzima, principalmente, né? Porque é isso aí que vai dar essa estereoespecificidade, né, altíssima para as enzimas, né? Então, ela acaba preferindo o estereoisoma ao outro muito mais. A gente vai ver isso em detalhes nas aulas de enzimas. Agora sim, a gente está mostrando aqui, né, muitas vezes, essa forma linear, né, estou falando dessa forma aberta da estrutura do carboidrato, porém, gente, na verdade, na realidade, em solução aquosa, menos de 1% das aldoses e cetoses vão se apresentar como estrutura de cadeia aberta, né? As aldotetroses, né, e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono, ciclizam-se. Então, eles vão se... Nossa, até ficou difícil de falar. Vão ciclicizar. Nossa Senhora. Eles ciclizam-se, né? Então, seria isso aqui. A gente tem a cadeia aberta, e ele vai migrar para a forma cíclica, vamos falar assim, para ficar mais fácil. Formando anéis pela reação entre uma extremidade que contém hidroxila e a outra que contém o grupo carbonilo, certo? A extremidade que contém hidroxila e a outra que contém o grupo carbonilo. Então, na verdade, na realidade, em solução aquosa, né, 99% ali vai estar nessa forma cíclica, na verdade, né? A reação de ciclização intermolecular torna os monossacarídeos produtos mais estáveis para serem armazenados nos organismos, devido à sua forma mais compacta. Então é natural, né? Por esse motivo é natural que eles migrem para a forma cíclica. Tá? Ciclização de monossacarídeos. A forma cíclica dos monossacarídeos pode se apresentar de duas formas isoméricas relacionadas à posição do radical hidroxila. O carbono do radical carbonila, na forma cíclica, irá formar um novo centro quiral, como a gente tinha falado, né? Sobre o centro quiral, quando ele parte para a forma cíclica, vai formar um novo centro quiral, chamado ali carbono numérico. Por isso, a possibilidade de duas novas formas isômeras, chamadas de amônios alfa e beta. Então, aqui ele está mostrando a forma aberta, né? Ele cicliza-se e ele pode, né, migrar, então, aí para a forma alfa ou beta. Esses dois anômeros podem se interconverter, viu, gente? De forma que o monossacarídeo vai ter sempre as duas formas em grande quantidade. Ele vai ter sempre as duas formas, tanto alfa quanto beta. E aí, qual que é a diferença aqui da... Né, esse aqui é um exemplo de glicose, então a gente tem uma alfa de glicose e uma beta de glicose. Nessa fórmula cíclica, né, a gente tem a alfa, vai ser quando a hidroxila está para baixo, e beta, quando a hidroxila está para cima, ok? E aqui a gente tem de novo, né, um exemplo aí de forma alfa e forma beta. No caso, né, de monossacarídeos, a gente tem aí três maneiras de representar a forma estrutural. Então, tem a cadeia aberta, foi o que eu falei primeiro, é chamada até de projeção de Fischer, né? A gente tem a forma cíclica, e a gente tem ainda a estrutura conformacional, que seria a conformação tridimensional. Então, a gente tem essas três maneiras, né? Três maneiras aí de representar a forma estrutural dos monossacarídeos. E aqui, né, no slide anterior, a gente falou, né, na forma cíclica, como nomear alfa e beta.
No caso da projeção de Fischer, né, que seria a cadeia aberta, a diferença do alfa para o beta seria que no anômero alfa, a hidroxila está do lado direito do carbono, e no beta ela está ao lado esquerdo. Okay? Ainda falando de ciclização de monossacarídeos, é uma molécula como a glicose, na sua forma cíclica, ela vai ficar muito parecida ao pirano. A gente tem o pirano que é esse anel aí de 6 elementos. Tá? E por isso ela vai ser chamada de piranose. Né? E outros monossacarídeos sem carbonos, quando eles migrarem para essa forma cíclica, também ficam parecidos ao furano, né? Que é esse composto cíclico aqui. A gente até tem aqui os exemplos, né? Alfa-D-glicopiranose, então ela se assemelha ao pirano, e alfa-D-glicofuranose, porque ela se assemelha aí ao composto cíclico furano. Então, a gente tem também essa nomenclatura, né, classificação de piranoses ou furanoses. Certo? Vou parar por aqui, vou fazer uma parte 2, começando aqui sobre oligosacarídeos, ok?